Obviamente esse canal aqui só trata sobre radiação, né? Eu não falo sobre nenhum assunto além de radiação hoje em dia. E eu falo muito aqui nessas aulas, para você que me acompanha, sobre prótons, nêutrons e elétrons, que são partículas que compõem o átomo, lembra? Mas pode ficar meio confuso porque elas não são partículas elementares, todas elas. Elas são feitas de outras partículas que às vezes eu acabo não falando. Você sabia disso? Que é as partículas que fazem parte daquele chamado modelo padrão. E é isso que eu vou explicar aqui para você. Como que os prótons, nêutrons e elétrons se formam juntando essas outras partículas que nós temos no modelo padrão. Então você vai ver uma receita de bolo aqui. Se você puder curtir o vídeo, você vai ajudar muito o teu professor Denis aqui. E se você puder acessar o primeiro comentário fixado, você vai ver os meus cursos. Curso de física, radiação, matemática, cálculo, etc. Se você quiser ser membro do canal também, vai me ajudar. Bom, no centro do átomo ali, né, tudo que existe na natureza é feito de átomos. Você já sabe disso desde a quinta série. Se não sabia, você sabe agora. Os átomos, eles são compostos por uma região central chamada núcleo, e nesse núcleo você tem basicamente duas partículas que são os prótons, que eu coloquei na tela aí como sendo os vermelhos, e os nêutrons, que eu coloquei na tela como sendo os verdes. E ao redor desse núcleo você tem uma região chamada de eletrosfera. Olha o nome, eletrosfera. Eletrosfera é onde ficam os elétrons, que eu representei aí nessa aula como sendo as bolinhas aí roxas, mais ou menos, né, lilás, algo assim. Então, tudo que existe na natureza é feito de prótons, nêutrons e elétrons. Porém, poucas pessoas sabem, e você sabe a partir de agora, que esses prótons e nêutrons, principalmente, são feitos de outras coisas. Então, vamos aprofundar aqui o nosso conteúdo. No modelo padrão, existem partículas. Essas partículas são separadas em grupos. Então, existem 5 tipos de bósons. Os bósons é como se fossem as partículas mensageiras. Eles comunicam uma partícula com a outra para dizer, ó, você tem que ficar junto com essa. Então os bósons são partículas do modelo padrão que existe no universo. Existem 5 tipos de bósons que a gente não vai tratar aqui. Existem 6 tipos de quarks e existem 6 tipos de leptons. Desses quarks e leptons, se eu juntar os dois, nós chamamos de férmions. Putz, Denis, não entendi. Calma, são muitos nomes mesmo no modelo padrão. Na natureza, em tudo que existe no universo, existem 5 tipos de partículas bóson, 6 tipos de partículas quarks, 6 tipos de partículas leptons. Porém, na física, nós chamamos de férmions se a gente pegar os quarks e os leptons juntos. Nós chamamos de férmions. Então, quando alguém está lá numa balada e fala férmion, você já sabe que o cara está falando de quarks e de leptons, beleza? E é a partir daí que a gente vai entender como que o próton, nêutron e o elétron são formados. Olha aqui a receita. Pega aí, anota a receita da Ana Maria Braga, eu sou o Louro José, para você fazer um próton. Para você fazer um próton, você precisa de 2 quarks up, que nós chamamos, quarks up, e 1 quark down. Então, quark up é um tipo de partícula elementar, e quark down também é uma partícula elementar. Então, os prótons, eles não são partículas elementares. O que seria elementar? Se ele não fosse feito de nada mais. Não, os prótons, eles são feitos de quarks. 2 quarks up e 1 quark down forma um próton, que é a bolinha vermelha que você tem aí. Tudo bem? Esses prótons, eles têm cargas. Na verdade, os quarks têm cargas. Os quarks up, eles têm cargas 2/3. Os quarks down têm carga menos 1/3. Pera aí, vamos fazer a conta. Ó. Vamos somar. No próton, eu tenho 2 quarks up e 1 quark down. É o que forma o próton, certo? Se eu juntar ele na natureza, 2 up e 1 down, forma um próton. Estou contando aqui para você do modelo padrão. E eu sei que a carga do quark up é 2/3. E a carga do quark down é menos 1/3. Ó, vamos somar tudo isso. 2/3 mais 2/3 menos 1/3 faz aí na calculadora, dá 1 como resultado, que está ali do lado do sinal de igual. 1. Espera aí, 1 é um número positivo, não é menos 1, é 1. Sim, então é por isso que o próton tem carga positiva. Exatamente, agora você entendeu por que o próton tem carga positiva. Porque ele é uma soma das cargas dos quarks que formam ele.
Somando todas as cargas dos quarks que formam o próton, eu tenho uma carga 1, que é positiva. Por isso que o próton tem carga positiva. Pera aí, vamos aprofundar mais esse conceito aqui. Tudo que existe no universo é feito de átomos, certo? Os átomos, eles têm diferentes quantidades de prótons no núcleo. Olha os prótons de volta. Para você ser o hidrogênio, você só precisa ter um próton no núcleo. Para você ser o hélio, você tem 2 prótons no núcleo. Para você ser o urânio, você tem 92 prótons no núcleo. Então veja que o que define um elemento químico do outro é simplesmente a quantidade de prótons que ele tem no núcleo. Tá, mas o próton é feito de quarks, exatamente. Então depende do número de quarks que cada elemento tem. E assim você constrói a tua tabela periódica dos elementos que você vê lá no teu livro de química desde o 6º ano, basicamente. Então veja que agora o conhecimento vai fechando na tua cabeça. De tudo que você viu, você vai entendendo que tudo é feito de quarks, basicamente, quando eu estou tratando de prótons. A radiação, especificamente, também tem a ver com prótons e nêutrons, né? Mas por quê? Imagina que você tem um átomo, por exemplo, de ferro. O ferro ele tem mais prótons no núcleo do que o hidrogênio, por exemplo. O hidrogênio só tem um próton no núcleo. Você está vendo o número ali ó, em cima do hidrogênio, 1. O carbono tem 6 prótons no núcleo. Ó, o número que tem em cima do C ali. Já o ferro tem 26 prótons no núcleo. Mas o ferro ele não é um elemento radioativo. Porém, existem elementos como o urânio que são radioativos porque o urânio tem 92 prótons no núcleo. Significa que em cima do U teria o número 92 ali nesses quadradinhos. Como ele tem muitos prótons no núcleo, ele tem um núcleo muito grande. E aí ele começa a perder pedaços. Essa perca e perda de pedaços é o que a gente chama de radioatividade. Ele vai emitir radiação por ele ser um átomo muito grande e começa a perder pedaços. Então veja que a radiação e a radioatividade também tem a ver com a quantidade de partículas que tem no núcleo do átomo e que tudo tem a ver com os quarks que a gente viu, beleza? Tá, a gente viu como é a receita de bolo para formar um próton, né? 2 quarks up e 1 quark down. Beleza, agora o nêutron é o contrário. São 2 quarks down e 1 quark up. Você forma a bolinha verde que tem no núcleo do átomo. É claro, ela não é verde, né? Eu só coloquei aqui como uma representação didática. Você nem conseguiria ver. Então, para formar um nêutron, são 2 quarks down e 1 quark up. É o contrário do próton, que eram 2 ups e 1 down. Beleza, então são 3 quarks que formam o nêutron também. Vamos fazer a mesma conta que a gente fez com o próton, vamos fazer com o nêutron. Lembra que a carga do quark down é menos 1/3 e a carga do quark up é 2/3. Vamos somar tudo isso que tem dentro do nêutron então. Menos 1/3, menos 1/3, mais 2/3, o resultado dá 0. Opa, peraí. O resultado do próton tinha dado 1. 1 é um número positivo, então a carga do próton é positiva, exatamente. E quando a gente fez a mesma conta agora para o nêutron, a conta deu 0. Exatamente. Por isso que o nêutron não tem carga elétrica. A carga elétrica dele é 0. Ele não tem carga elétrica, o nêutron. Ah, Denis, nossa, eu já ouvi falar desde a 5ª série do 6º ano que o nêutron não tem carga elétrica. Agora eu entendi o porquê. Exatamente, porque você soma a carga de cada quark que compõe o nêutron, o resultado vai dar 0. Assim como a soma de todas as cargas dos quarks que formavam o próton deu a carga 1 e faz ele ser positivo. Então você aprendeu aqui como formar próton e como formar nêutrons. E agora você entende um outro conceito que vem lá do ensino fundamental também, que é número de massa. O número de massa é simples, é como massa, ó, massa. Imagine que você está medindo a massa de alguma coisa numa balança. É como se, entre aspas, você pudesse pegar o núcleo de um átomo e colocar ele na balança. Denis, mas os elétrons, eles não têm massa? Não, não, a massa deles é insignificante perto do núcleo. O núcleo é o que mais tem massa. Então veja, se você pudesse, você não pode, né? Mas se você pudesse pegar o núcleo de um átomo e colocar numa balança, você ia ter o número de massa desse núcleo. Tá, mas o núcleo é feito de prótons e nêutrons, que são feitos de quarks, exatamente. Então o número de massa nada mais é do que a soma do número de prótons com o número de nêutrons que tem no núcleo,
que no final das contas nada mais é do que você tá somando um monte de quarks, na verdade, né? Porque são quarks que formam os prótons e quarks que formam os nêutrons. Então, por exemplo, vamos examinar aqui o elemento químico ferro. Ele tem 26 prótons, igual eu falei para você, e eu tô te contando aqui, você não precisa decorar isso, que ele tem 30 nêutrons. Beleza, qual é o número de massa dele? Acabei de explicar para você. O número de massa é só você pegar a quantidade de prótons e somar com a quantidade de nêutrons. Então, prótons, 26. 26 e 30 nêutrons. 26 mais 30, o número de massa do ferro é 56. Então, ele tem 56 partículas dentro do núcleo dele. Partículas que não são elementares, porque precisaria somar os quarks que tem lá dentro. Então, prótons e nêutrons são feitos de quarks. Existem também, quando a gente está tratando de prótons e nêutrons, o que nós chamamos de isótopos. Isótopos eu vou explicar para você. O elemento mais simples que existe na natureza, que é o mais abundante, é o que nós chamamos de hidrogênio. Ele está ali no canto da tela lá em cima, tá vendo? Ó, o hidrogênio é a bolinha vermelha. Por que a bolinha vermelha? Porque o hidrogênio tradicional ele tem só um próton no núcleo. Porém, existem os isótopos dele, que é o deutério e o trítio. Peraí, são isótopos do hidrogênio. O que é isso? O deutério é um hidrogênio que tem um nêutron junto. O trítio é um hidrogênio que dentro do núcleo tem 2 nêutrons. Peraí, então ele continua sendo hidrogênio. Mas o deutério eu acrescentei um nêutron. E o trítio eu acrescentei 2 nêutrons no núcleo. Eles continuam sendo hidrogênios, mas eu agora chamo eles de isótopos do hidrogênio. Então, isótopos são o quê? É o mesmo elemento químico, mas com uma quantidade diferente de nêutrons dentro do núcleo. Ou seja, no final das contas, a diferença de quarks dentro do núcleo. Agora, cuidado. Lembra lá do começo? Existiam partículas elementares chamadas leptons. Então, o próton e o nêutron, eles não são partículas elementares, porque eles são feitos de quarks. Porém, os leptons, eles são partículas elementares. O elétron é um tipo de lepton. O que eu estou querendo dizer com isso? O elétron, ele não é feito de nada mais. Ele não é feito de quarks, de nada disso. Ele é feito dele mesmo. O elétron, sim, é uma partícula elementar. Então, os leptons, eles são um grupo de partículas que tem o elétron dentro dele. Então, por exemplo, o muon, o tau, os neutrinos e o elétron são exemplos de leptons. Então, leptons que tinha lá no começo da aula, entre eles o elétron. Então, o elétron não tem muita coisa para falar, por quê? Porque ele não é feito de nada mais, ele simplesmente é ele. O elétron, para mim, é a partícula mais interessante que existe. E esses elétrons são os que dão estabilidade para o átomo. Por exemplo, o hidrogênio tradicional, que tem estável na natureza, ele tem ali o próton na região central, ele não é o isótopo, tá? É o hidrogênio tradicional. E ele tem um elétron na eletrosfera. Por quê? Porque o próton tem carga positiva e o elétron, que é um lepton, ele tem carga negativa. Estou explicando isso para você agora. E aí o átomo fica estável, mais com menos fica zero, ele fica estável. Agora existem reações químicas onde eu acrescento mais elétrons no átomo de hidrogênio. Ele já não é mais estável. Eu posso ter 2 elétrons perto do núcleo dele ou 3 elétrons, mas ele vai querer perder esses elétrons no processo de reação química. Então a estabilidade do universo que mantém os átomos funcionando é essa balança entre a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons no átomo, que nada mais são do que quarks e leptons, propriamente dito. Se você quiser deixar aqui nos comentários o que você entendeu que são prótons, nêutrons e elétrons do ponto de vista dos quarks, seria muito interessante. Então, só para recapitular lá no começo, você tem 5 bósons, 6 quarks e 6 leptons. Veja que os quarks formam os prótons e nêutrons, e os leptons são os elétrons nesse caso, por exemplo, que juntando os dois nós chamamos de férmions. Então, as partículas que compõem qualquer átomo que existe na natureza são os férmions, que são quarks e leptons, que formam prótons, nêutrons e o elétron, que é ele mesmo. Então, desse ponto de vista, você consegue expandir seu horizonte para começar a estudar mais a fundo física de partículas e mais a fundo essa parte de radiação e radioatividade. Curta o vídeo para ajudar teu professor aqui. E se não puder, acesse, você pode, né, curtir o vídeo, acessa aqui o primeiro comentário fixado que você vai ver os meus cursos, beleza? Valeu e tchau!